Olá pessoal, sou Larissa Rinco, sou médica veterinária e trabalho com psiquiatria animal. Nesse vídeo quero conversar sobre humanização em gatos, um tema um pouco controverso, né? O que é humanização? Uma outra palavra, trava-línguas aí, para quem nunca ouviu, para humanização é antropomorfização, que é o ato de conferir características humanas, antropo, né, de humano, a uma outra espécie. Então, a gente inferir características humanas para os gatos. Em outras palavras, tratar um gato como um humano. Isso sempre é ruim ou nem sempre? Será? Isso pode ser ruim, como pode ser bom, né? Então, a humanização tem sim os aspectos positivos, mas tem também os aspectos negativos, que a gente chama de antropomorfização negativa. Quando que é negativo? Quando a gente trata o gato como um humano para características que não beneficiam o gato. Então, quando a gente considera algumas necessidades dos gatos como se fossem iguais às necessidades de um humano, quando a gente trata um gato como se ele fosse uma pessoa humana, de alguma forma que não seja bom para ele, que não seja legal para ele, né? E a gente pode pensar em vários exemplos disso. Quer ver um exemplo importante? Quando a gente trata o gato como um bebê. Quando a gente trata o gato como uma criatura que fale português, por exemplo, que a gente fique tentando conversar, explicar semanticamente alguma coisa, tentar corrigir explicando. Quer ver outra forma de humanizar de maneira negativa? Inferir algumas emoções secundárias, que são emoções exclusivas dos humanos, como vingança, ódio, inveja, orgulho, preconceito, esse tipo de emoção secundária que os gatos, a princípio, até onde a neurociência já estudou, eles não têm, né? E a gente faz isso justamente em alguns momentos que não beneficiam os gatos. Então, levando algumas atitudes que eles têm que são normais, a gente leva pro pessoal, como se o gato estivesse fazendo alguma coisa, às vezes, para nos ofender. Ah, urinou lá por vingança, arranhou lá por ciúme, fez isso por retaliação, porque eu viajei. Isso é um tipo de humanização negativa, porque quando a gente faz essas interpretações erradas, automáticas, a gente falha em tentar entender o real motivo pelo qual o gato fez aquilo. E muitas vezes ele urinou porque ele tá ansioso, porque ele tá com algum problema social com os outros gatos, porque ele tá se estressando por algum gato que tem fora de casa, por exemplo, né? Ou porque ele não tá podendo arranhar ou fazer aquele comportamento que seria natural, porque ele não tem um objeto, um local apropriado para isso dentro de casa, né? Então a humanização pode ser muito negativa nesse sentido. Quer ver uma outra humanização super negativa que a gente faz com os gatos? Dar banho com shampoo, para deixar ele cheiroso. Cheiroso aos narizes de quem? Do humano. Ah, porque, já ouvi essa frase, inclusive, porque todas as criaturas tomam banho. Todas as criaturas quais? Humanas. Pessoas humanas tomam banho. Porque é a nossa cultura e porque é para nossa saúde. E, inclusive, isso varia de cultura para cultura. Eu conheço culturas em que as pessoas tomam menos de um banho por semana. E tá tudo bem. E aqui no Brasil tem que tomar 2, 3 por dia, né? Quem aqui nunca viajou já e as pessoas ficaram estarrecidas que você tomava 2 banhos por dia e falava que tava gastando muita água? Eu já viajei pra fora do país e passei esse tipo de preconceito. E pra mim pareceu bizarro, né? Nossa, tem que tomar banho. E aí às vezes a gente faz isso com os gatos. E quer dar banho toda semana. Não, mas eu não dou banho todo dia, eu dou banho toda semana. Mas quem diz que tem que dar banho toda semana? Não tem que. Pro gato isso é ruim, isso é uma humanização que a gente tá fazendo, né? Passar perfume é humanização, pintar a unha do gato é uma humanização, fazer alguma tosa que seja bonita aos nossos olhos, pintar os pelos, né? Até algumas características raciais que a gente força em reproduzir porque a gente achar bonito pra gente, não deixar o gato ser gato, não querer que o gato arranhe, não querer que o gato suba na mesa. Não querer que o gato faça xixi em alguns lugares que para ele pode parecer muito óbvio, como um vaso de planta, por exemplo, né? Não querer que ele coma um inseto quando ele abate, que para ele é absolutamente natural. Não querer que ele vá lá cheirar o bumbum de um outro gato, por exemplo. Não querer que ele brinque como um gato, querer que ele brinque como um cachorro, como uma pessoa, né? Ele tem que buscar a bolinha, ele tem que vir me dar oi na porta, ele tem que vir quando eu chamo. Por quê? Ele tem que fazer o que ele quer, né? Ele tem que poder ser gato. E gato tem que poder passear, tem que poder pisar na grama, arranhar a árvore. Então, a gente permitir que eles façam comportamentos genuinamente felinos
genuinamente comportamentos de gato, é não humanizar negativamente um gato. E para isso, meus amores, a gente tem que conhecer gato, a gente tem que entender comportamento de gato, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que ver vídeo, a gente tem que conversar com as pessoas, porque a gente não nasce sabendo. Os gatos não nascem sabendo tudo, os cães não nascem sabendo tudo, nós também não nascemos sabendo tudo. E a gente tem que estudar, né, e entender com o coração aberto para realmente entender o que é bom para o gato e, na minha opinião, a gente se esforçar para dar o máximo possível uma vida que garanta aí comportamentos felinos para os nossos gatos. Porque eles não são um bebê, não é porque eles são pequenos que eles podem ficar vindo no colo, que a gente tem que ficar pegando no colo, essa é uma outra humanização péssima, ficar pegando o gato no colo, né, aninhando, carregando, não é um bebê. Mesmo quando eles são filhotes, eles não são um bebê de colo. Né? Então, respeitar, né, dar essa liberdade, esse aconchego deles poderem ser quem eles de fato são, porque de verdade, quanto mais a gente estuda, inclusive psicologia humana, a gente vê que um ser humano genuinamente é feliz quando ele pode ser o que ele é, de verdade, né? Da mesma forma um gato, ele é feliz quando ele pode ser gato, então não vamos tentar transformar os gatos em pequenas pessoas, em pequenos bebês, por mais que a gente chame eles de filho e ame como um filho e tá tudo certo, isso é lindo, né? Mas a gente tem que tratar como um gato, tá ok? Muito obrigada pela atenção, espero de coração que esse conteúdo tenha contribuído aí para talvez cair algumas fichas ou abrir um pouquinho a mente de vocês para algumas novas ideias que às vezes de início nos parecem esquisitas, mas que quando a gente vai se acostumando, eu brinco, digerindo aquela informação, né, a gente vai se acostumando. E outra coisa que eu costumo dizer é, quando a gente aprende uma coisa, quando a gente sabe de uma coisa, a gente não sabe depois. Então vai ficar ali, ó, aquela informaçãozinha na cabeça. Por mais que no início pareça esquisito, ou doa, ou incomode, não tem problema. Depois passa. E vocês não vão mais esquecer. Tá ok? Amem muitos gatos e deixem os gatos serem gatos. Um beijão.